Oi, eu sou a Carol. Oi, eu sou a Júlia. E a gente vai falar sobre o período de semidesintegração. Vem com a gente! Período de semidesintegração pode ser chamado também de meia-vida. Ele é dado como o tempo necessário para que metade do número do átomo de uma amostra de um determinado isótopo radioativo se desintegre. Atividade é um fenômeno natural ou artificial pelo qual algumas substâncias ou elementos químicos chamados radioativos são capazes de emitir radiações. As radiações são as que têm como propriedade de impressionar placas fotográficas, ionizar gases, produzir fluorescência e atravessar corpos opacos à luz. As radiações emitidas pelas substâncias radioativas são principalmente as partículas de alfa, beta e os raios gama. A radioatividade é uma forma de energia nuclear usada em medicina. A meia-vida não depende da quantidade da amostra, nem da temperatura e nem da pressão. Podem variar desde milhões de anos até frações de segundos. O período de semidesintegração é característico de cada isótopo e pode assumir valores tão distintos como alguns milissegundos. Uma das aplicações mais importantes no período de semidesintegração de um radioisótopo é na datação de objetos e com base em ter meia-vida, que é feita a escolha do radioisótopo mais adequado à datação do objeto em questão. Cada radioisótopo se reduz pela metade em um tempo diferente, ou seja, possui uma meia-vida específica. Esse período de semidesintegração é representado por uma curva de decaimento radioativo. Carbono 14. É um isótopo radioativo natural do elemento carbono, recebendo essa numeração porque apresenta número de massa 14, 6 prótons e 8 nêutrons. Apresenta 2 nêutrons a mais no seu núcleo que o isótopo estável carbono 12. Entre os 5 isótopos instáveis do carbono, o carbono 14 é aquele que apresenta a maior meia-vida, que é de aproximadamente 5.730 anos. Reage com oxigênio do ar, forma dióxido de carbono, C14O2, cuja quantidade permanece constante na atmosfera. Em combustíveis fósseis. Muitos compostos químicos feitos pelos homens são feitos de combustíveis fósseis, tais como petróleo ou carvão mineral, na qual o carbono 14 deveria ter decaído significativamente ao longo do tempo. Tais depósitos frequentemente contêm traços de carbono 14. Isto pode indicar possível contaminação por pequenas quantidades de bactérias, fontes subterrâneas de radiação. No corpo humano. Dado que essencialmente todas as fontes de alimentação humana são derivadas das plantas, o carbono que compõe nossos corpos contém carbono 14 na mesma concentração da atmosfera. No corpo animal. O carbono 14 pode combinar-se com o oxigênio do ar e formar gás carbônico, que se incorpora aos vegetais na fotossíntese e indiretamente aos animais pela cadeia alimentar. Todos os seres vivos possuem uma pequena taxa de isótopos radioativos do carbono. Quando o organismo morre, ele para de absorver esse isótopo, que se desintegra do cadáver lentamente e forma nitrogênio. Datação por radiocarbono é um método de datação radiométrica que usa o radioisótopo de ocorrência natural carbono 14, 14C, para determinar a idade de materiais carbonáceos até cerca de 60 mil anos. É um termo químico que causa muita desconfiança e pavor em muitas pessoas. Isso se deve ao que ela ocasionou em certas situações, como, por exemplo, os diversos acidentes nucleares, sendo mais conhecido o de Chernobyl. Porém, esse não é um fenômeno ruim.
também pelo fato de suas diversas aplicações em nosso dia a dia, que possibilitaram, entre outras coisas, o avanço de tratamentos como o da radioterapia. Um elemento químico radioativo é aquele que é capaz de emitir radiações fortes a ponto de, por exemplo, produzir fluorescência. O fenômeno de emissão ocorre quando o átomo se encontra com excesso de partículas e ou cargas, precisando assim liberar energia na forma de radiação para se estabilizar. A radioatividade pode ser espontânea ou induzida. A primeira é um processo natural e que ocorre em elementos e seus isótopos encontrados naturalmente. Já o segundo caso se trata de um processo artificial, provocado por transformações nucleares, geralmente em reatores. Chernobyl foi um acidente nuclear catastrófico que ocorreu em 26 de abril de 1986, na central elétrica da usina nuclear de Chernobyl, que estava sob a jurisdição direta das autoridades centrais da União Soviética. Uma explosão e um incêndio lançaram grandes quantidades de partículas radioativas na atmosfera, que se espalhou por boa parte da União Soviética e da Europa Central. O desastre é o pior acidente nuclear da história em termos de custo e de mortes resultantes, além de ser um dos únicos classificados como um evento do nível 7.0, acidente que fez crescer preocupações sobre a segurança da indústria nuclear soviética, diminuindo sua expansão por muitos anos e forçando o governo soviético a ser menos secreto. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito. Eu vou tentar não olhar pra você. Não olha pra mim. Eu preciso não pegar no caderno. Assim. Assim dá pra ver? Vai. Período de